Galera Dascalos, vamos a uma aula super importante que se chama semelhança de triângulos. Pessoal, nós temos figuras na matemática que são ditas congruentes, semelhantes ou diferentes. A palavra congruência vai retratar algo idêntico. Não pode ser maior nem menor. Ou seja, algo congruente é algo igualzinho. Já figuras que são semelhantes, elas são figuras que, quando comparadas, você vê algum critério. Digamos, você tem a sua foto de 3x4. Ou seja, a sua foto 3x4, ela é semelhante a você. Quando você tem um pôster de um artista famoso, aquele pôster ele fica, digamos, ampliado. Aquele pôster, aquela figura é semelhante ao artista original. Ela apenas pode ser maior ou pode ser menor, mas tem que ter as mesmas proporções. E figuras diferentes é quando você tem um triângulo e tem um quadrado. Ou seja, não há como você interagir uma com a outra. Então aqui eu trouxe exemplos para você de duas figuras que são figuras semelhantes. Então aqui nós temos um hexágono regular. O que significa? Significa que todos os ângulos internos são congruentes entre si. Todos os ângulos, eles são iguais entre si. E nós temos que, além dessa característica, é que todos os lados são iguais entre si. E quando você olha para esta figura, ela não é uma figura congruente. Por quê? Porque não tem as mesmas dimensões. Mas esta figura, ela tem os mesmos ângulos internos que a figura maior. Porém, o tamanho do lado é reduzido. E quando você faz uma comparação direta, por exemplo, este lado AB está para o lado GH, assim como 8 está para 2. E se você pegar qualquer pedaço, repara este aqui, ó, o lado que é o lado, o segmento de reta, que é o CD, tem 8. E este, o proporcional, ó, seria o segmento de reta IJ. Mas quando você pega e divide o 8 pelo 2, dá a mesma resposta da comparação anterior. Então isso se chama razão de semelhança. Razão de semelhança entre lados. Nós, na matemática, falamos que a razão de semelhança é a letra K. E nós fazemos uma comparação de uma com a outra. Só que hoje, o nosso objetivo específico é estudar a semelhança de triângulos. Então aqui, pessoal, eu trouxe para vocês os 3 critérios de semelhança de triângulos. Há um detalhe que é muito importante e que às vezes acontece quando você vai ver em um livro. Tem muitas pessoas que falam que o critério de semelhança de triângulo é lado, lado, lado. Está errado, pessoal. Lado, lado, lado não é critério de semelhança. É critério de congruência. Você precisa acrescentar uma palavrinha. Você vai falar que os
triângulos são semelhantes, mas por qual critério? Lado, lado, lado proporcionais. E eu trouxe aqui para você um exemplo. Nota, eu não coloquei nenhum ângulo aqui dentro, mas eu coloquei um triângulo pequeno com cateto 3, cateto 4 e hipotenusa 5, e eu coloquei um triângulo claramente maior. Mas você pode perceber que este cateto é o dobro deste. Este é o dobro daquele. E 10 é o dobro de 5. Ou seja, este triângulo aqui, ele tem uma razão de semelhança 2. Ou seja, os lados que ele tem é 2 vezes maior, ou os lados são 2 vezes maior do que o menor. Como você não tem nenhum ângulo aí para ver, nós falamos que o critério de semelhança é lado, 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 mais a palavrinha mágica, proporcionais. Porque senão você fala lado, lado, lado. 3, 3, 4, 4, 5, 5. Aí você erra. Tem que ser lado, 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 proporcionais. Aqui, um outro critério que eu trouxe, ó, chama-se ângulo, ângulo, ângulo. Tem gente que coloca A, e tem outros que colocam A, tio. Mas não quer dizer que sejam proporcionais, porque essa figurinha cor-de-rosa, ela, claro que ela não é igual à outra, porque você pode perceber que ela é maior. Então, você vai falar que é possível que sejam figuras semelhantes. Mas qual o critério que você está usando? Então, o que você vê? Ah, professor, eu vejo 90 e vejo x. Mas você não pode esquecer de um detalhe. Você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer vale 180. Então, você não tem escolha. Este ângulo que aqui está faltando é 90 menos x. É o único jeito. Então, por exemplo, porque 90 mais 90 dá 180. Mais x com menos x dá 0. Portanto, a soma dá 180. E o que você percebe ao completar os ângulos? Você vai perceber que o que está faltando aqui é justamente o mesmo ângulo que estava faltando anteriormente. Por isso que muitas vezes eles não colocam o terceiro ângulo. Porque se você tem certeza que 2 deles já são iguais, é porque obrigatoriamente o terceiro é. Ok? Ele é igual. Então nós falamos que os triângulos são semelhantes pelo critério ângulo, ângulo, ângulo. Pessoal, na física, tá? Na física, este é o critério mais importante, por sinal único que você usa. Chama-se critério de semelhança de triângulos ângulo, ângulo, ângulo. Lá você vai poder fazer a seguinte comparação, que é super comum, cai demais. É assim, a altura do prédio está para a altura do homem, assim como a sombra do prédio está para a sombra do homem. Cai demais. Por exemplo, coisas relacionadas às câmeras fotográficas. É assim, a altura do objeto está para a altura da imagem, assim como a distância do objeto até o obturador, que seria por onde os raios luminosos entram, está para a distância do obturador até a sua imagem. Então cai demais esse critério ângulo, ângulo, ângulo. E existe um outro, que é o chamado lado, ângulo, lado, mas não pode esquecer, proporcionais. Por exemplo, você bate o olho. Aí eu tenho 4 aqui, tenho 8 ali. Um é 2 vezes maior. Eu tenho 3 aqui, e aqui, ó, nós vamos colocar o número correto, que é o número 6. Aqui, ó, 6. Tá vendo que os lados dobram, mas o ângulo entre eles é o mesmo. Então,
Então nós falamos que é lado, ângulo, lado, proporcionais. Mas só que quem que é proporcional é só o lado. Se o lado dobra, não quer dizer que o ângulo dobre. Então perceba que o ângulo aqui, ele é o mesmo. Então você tem 3 critérios de semelhança de triângulos. Lado, lado, lado proporcionais, ou seja, todo mundo dobra, ou todo mundo reduz-se à metade, ou todo mundo fica 10 vezes maior. É a proporção. Seria a razão de semelhança. Então, o que acontece na maioria das vezes é que você tem que enxergar isso. Só que isso vai ficar para as nossas aplicações, que vai seguir na nossa próxima aula. Bons estudos!